Olá, esse é o Informe Blumenau Entrevista, que hoje conversa com o prefeito de Indaial, André Moser, ele que é do PSDB. Prefeito, tudo bem? Obrigado por nos receber aqui. Tudo bem, Alexandre? Agradeço a sua vinda no nosso gabinete no dia de hoje. É sempre uma alegria poder conversar com você, conversar com seus telespectadores. Prefeito, o senhor está nos recebendo gentilmente numa segunda-feira de carnaval, onde muitas prefeituras estão com as portas fechadas e a prefeitura de Indaial não. Já lhe parabenizando por essa iniciativa, qual o motivo que lhe fez abrir as portas da prefeitura nesses dias de carnaval que não são feriados nacionais? A gente percebeu, uma grande demanda de todas as secretarias, principalmente a Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, e também pela preocupação, porque muitas mães e muitos pais hoje estão nas suas empresas, nas firmas, trabalhando, empresas essas que acabaram não fechando no dia de hoje, não tinham onde deixar os seus filhos. Então a gente permitiu que as unidades de educação infantil ficassem abertas, assim como os postos de saúde, assim como o administrativo todo da prefeitura, para atender a nossa comunidade, porque a gente sabe que na nossa região aqui não há uma tradição do carnaval, então nada mais justo do que a gente deixar as portas da prefeitura abertas, de todos os setores e secretarias, a fim de que a gente possa atender as demandas e atender o cidadão, que é o nosso principal objetivo. Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre a situação do Hospital Beatriz Ramos, Recentemente saiu a divulgação que o hospital pode ir a leilão por conta de dívidas federais. Eu quero que o senhor nos explique essa situação, o que está acontecendo, lembrando que o hospital não é municipal, não é responsabilidade da prefeitura. Ele é responsabilidade? Não. Não, a história do Hospital Beatriz Ramos, isso é importante que as pessoas entendam. Ele é uma associação beneficente. Ou seja, qual que é a função da prefeitura? A prefeitura contrata um serviço de pronto-socorro e alguns procedimentos. Quem faz a manutenção, quem administra o hospital é uma diretoria administrativa e um administrador nomeado por essa diretoria administrativa. Mas o que leva o Hospital Beatriz Ramos a leilão é um processo de uma demanda de tributos da União anteriores ao ano de 2010, ou seja, a União que tem que garantir a saúde, que não reajusta a tabela SUS, é a mesma que cobra impostos e que tenta buscar um hospital filantrópico, como é o nosso, que quase 93% dos seus atendimentos vem do SUS, então atende acidentados da BR-470, atende as pessoas de toda a região, e a União, que deveria investir no hospital, que deveria fazer os aportes financeiros, tenta buscar o hospital por conta de dívidas tributárias lá de 2010, anteriores ao ano de 2010. Então é um desafio. Nós estamos aí trabalhando dia e noite para reverter essa situação. Eu já estive em Porto Alegre, juntamente com a assessoria jurídica do hospital, então nós estivemos conversando com o desembargador relator. O recurso que foi interposto pelo hospital, ele vai a julgamento por um colegiado de desembargadores, e a gente tem buscado sensibilizá-los, que há dois princípios básicos. Um, que é a União que tem o direito de cobrar, isso não se discute, só que nós temos um princípio que é o princípio da garantia à saúde pública, que deveria prevalecer sobre esse direito que a União, em tese, teria de cobrar. E a gente sabe da dificuldade que é a manutenção do Hospital Beatriz Ramos. Eu tive a oportunidade de, quando vereador à época, participar inclusive dos conselhos do Hospital Beatriz Ramos, e a gente sabe da dificuldade. Nesse momento, além das forças políticas que nós estamos movimentando, além do poder judiciário, nós precisamos muito do envolvimento da sociedade. E esse envolvimento da sociedade, nesse primeiro momento, ele se dá através de uma campanha que nós lançamos aqui, que é a campanha da Forcinha. Então, o cidadão que quiser colaborar com o hospital de uma forma mensal, 5, 10, 20 reais, pode se dirigir aqui à Prefeitura, ao hospital, à Câmara de Vereadores, que nós temos à disposição os formulários, para mensalmente dar essa ajuda, essa pequena ajuda financeira ao hospital, que somando o envolvimento da nossa comunidade, se muitas pessoas aderirem, nós conseguimos um volume financeiro a ponto de conseguir manter de portas abertas o Hospital Beatriz Ramos, que é tão importante, não só para a cidade de Indaial, mas para toda a região aqui do Médio Vale do Itajaí. Prefeito, e o senhor
para dar exemplo, queria que o senhor me explicasse um pouquinho melhor. O senhor também cancelou a programação de aniversário do município. Nós tínhamos programado já a FIME, que é uma festa tradicional do município, né? Mas, Alexandre, a gente sabe que assim como na casa da gente, quando tem um familiar doente, né, a prioridade primeiro a gente dá a recuperação da saúde daquele familiar. E assim é com relação ao Hospital Beatriz Ramos. Não tem clima para termos uma festa comemorativa ao aniversário do município, sendo que o nosso hospital, o único da cidade, está nessa situação. Então nós cancelamos. O recurso que seria utilizado para fazer a festa vai ser repassado até o dia 30 de março ao Hospital Beatriz Ramos, a fim de nós conseguirmos manter, né, os insumos, o pagamento dos fornecedores para continuar o atendimento para a nossa população. O senhor está confiante numa decisão do TRF4? Estamos confiantes, né, porque entendo que na justiça, e eu como advogado nós temos que buscar, num primeiro momento, o bom senso, né? A dívida existe? Com certeza existe, né? Mas nós precisamos, né, garantir meios de fazer o pagamento dessa dívida, né? Nós temos que garantir a viabilidade do Hospital Beatriz Ramos e nós temos trabalhado desde o início do nosso mandato nesse objetivo, tanto é que da história do Hospital Beatriz Ramos, desde 2017, no nosso mandato, nós praticamente duplicamos os repasses financeiros para o pronto-socorro, para os procedimentos, a fim de ajudar o hospital, mas hoje a gente vê uma pouca participação do governo do estado, que não, de certa forma, aumenta, né, ou regulariza a situação dos pagamentos, dos procedimentos utilizados no Hospital Beatriz Ramos, a União, que sempre atrasa os repasses financeiros, e isso tudo somando-se ao tempo, né, a dívida vai ficando e cria-se uma inviabilidade do funcionamento não só do Hospital Beatriz Ramos. Isso é algo, né, nacional. Hoje até numa das entrevistas que concedia, eu penso que deve haver uma discussão no Congresso Nacional a fim de anistiar, né, essas entidades filantrópicas, esses hospitais filantrópicos das dívidas tributárias existentes. Porque não é possível, né, o governo que não paga, e aí a gente vê o sistema de saúde como uma empresa que você vende o seu produto com o valor de 15 anos atrás, tendo que pagar os impostos do dia de hoje, os funcionários com o salário de hoje, né, é inviável. A energia com o valor de hoje, né? Então os tributos na contramão são reajustados. Então eu acho que tem que haver uma discussão no Congresso Nacional, né, conclamar os nossos representantes da Câmara Federal que se discuta esse assunto, né, a fim de que garanta não só do Hospital Beatriz Ramos, mas todos os hospitais filantrópicos aqui do estado de Santa Catarina. Prefeito, mudando um pouco de assunto, mas permanecendo na área de saúde, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos investimentos da Prefeitura. O senhor tem uma meta bastante ambiciosa com relação à ampliação do Programa de Saúde da Família. O Programa de Saúde da Família, quando nós assumimos o nosso mandato, ele havia pouco mais de 60% de cobertura na cidade. Então nós estamos muito próximos dos 100%. Então estamos construindo um novo posto de saúde no bairro das Nações, que é um posto de saúde modelo para atender toda a comunidade do bairro das Nações, Rio Morto. No bairro Mulde também, que é um bairro que faz divisa com a cidade de Timbó, que tinha atendimento apenas uma vez por semana. Então nós fizemos um posto de atendimento todos os dias, né, em todos os bairros. Hoje todo e qualquer posto de saúde da nossa cidade tem atendimento médico, é coisa que há pouco tempo atrás não acontecia. E os investimentos que fizemos na saúde, embora a Constituição diga que é no mínimo 15%, né, que tem que ser 15%, nós estamos investindo aí próximo de 30% do nosso orçamento na saúde. Sabemos que não dá para atender todas as demandas da saúde, porque a saúde é algo complexo, mas nós temos investido e feito o possível para dar um atendimento rápido, ágil para toda a nossa população. Prefeito, eu também queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as obras de infraestrutura que a Prefeitura está realizando em Indaial. É um conjunto bastante grande. Através do programa Mãos à Obra Indaial, nós estamos levando obras para todos os bairros aqui da nossa cidade. Bairros antes esquecidos, retirados do centro, aqui eu dou exemplo em Cano do Norte, o João Paulo II, o bairro Mulde, o bairro Estrada das Areias, né, estão recebendo um importante volume de obras. Essas obras, inicialmente, advêm do programa Avançar Cidades, que
que é um programa lançado pelo governo federal no ano de 2017, da onde de 44 milhões que vieram para Santa Catarina, Indaial levou 20 milhões. Isso deve-se a bons projetos que foram realizados e apresentados por toda a nossa equipe de governo, de idas e vindas até a capital federal na busca desses recursos. E no segundo semestre nós estaremos aí iniciando importantes obras também, ordens de serviço da Rua Marechal Deodoro da Fonseca, da Avenida Brasil, da Rua 7 de Setembro, das áreas centrais, do bairro das Nações. Também aqui destaco uma obra que já está quase concluída, que é a recuperação total, a reconstrução da Rua Minas Gerais. A Rua Minas Gerais, para quem não conhece, aqui as pessoas da região conhecem como a Rua do Parque ou a Rua do Motódromo. Foi uma rua que apresentou inúmeros problemas desde o ano de 2001, então nós optamos por fazer a reconstrução total dessa via, que é uma via aí de 3 quilômetros, uma via importante de ligação aqui do centro ao bairro Ribeirão das Pedras, Tapajós e Varnof. Então, com investimentos aí na ordem de 7 milhões de reais, nós estamos fazendo a reconstrução total dessa via. Também temos aí o grande desafio de concluir a terceira ponte, aqui do nosso município. Então, é uma obra que pretendemos já dar o início aí no segundo semestre, para também entregar para a comunidade. Sabemos que a responsabilidade dela era do governo do estado, mas o governo do estado informou que não tem mais recursos para a conclusão dessa obra, e o município estará assumindo para entregar essa obra, para gerar mais conforto, melhorar a trafegabilidade aqui na nossa cidade. Então, são obras que irão melhorar, com toda certeza, a mobilidade urbana aqui da cidade de Indaial. Haverá uma mudança total da mobilidade urbana com essas importantes obras que estaremos realizando no nosso governo. Prefeito, vamos falar um pouquinho de política nacional, política estadual também. Já estamos aí 2 meses do governo Jair Bolsonaro, do governo Carlos Moisés. Qual é a avaliação, o senhor que é gestor, qual é a avaliação que o senhor faz? Penso que o Bolsonaro tem um grande desafio, que é aprovar a reforma da Previdência, que é um grande desafio do governo federal. Aprovando a reforma da Previdência, vai conquistar a confiança dos investidores externos, dos próprios empresários. A economia irá aquecer, e aí a economia aquecendo, recuperando a confiança, a gente tem, as outras áreas acabam fluindo de certa forma, porque tudo depende da economia, A economia do país indo bem, você tem dinheiro para investir na saúde, na educação, na infraestrutura. O governo do estado, o governador Carlos Moisés, também tem grandes desafios pela frente, Vejo boas medidas que ele adotou, que foi o corte de despesas, só que não basta só cortar o cafezinho e as despesas. Nós precisamos ter ação, nós precisamos ter proximidade com os municípios. Então, a gente vê que o governo vem se esforçando nesse início, para driblar essa crise econômica que afeta todos, afeta o governo do estado, afeta as prefeituras, mas penso que por ser aliado do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro também dará um importante respaldo ao governo do estado a fim de atender todas as demandas, mas é desafiador porque a gente sabe aí que inclusive o próprio governador falou das dificuldades financeiras que o estado enfrenta, mas a gente crê que com a melhora da economia, com a proximidade que ele tem com o governo Jair Bolsonaro, que o estado de Santa Catarina terá grandes investimentos e grande respaldo do governo federal, e aí vai ficar tudo mais fácil, tudo mais simples para poder fazer uma boa atuação junto ao nosso estado. E o seu partido, prefeito, o PSDB, todo mundo falava, cantava em verso e prosa que a eleição de 2018 seria a consagração do PSDB em Santa Catarina, havia uma probabilidade de protagonismo na eleição, muito se falava da força do PSDB, mas parece que eles são muito menor desse processo, acabou indo a reboque de uma candidatura do MDB, não reelegeu Paulo Bauer, Napoleão Bernardes, que era um político, o ex-prefeito de Blumenau, um político que se falava muito, também foi de vice, ele era um nome muito citado para ser candidato ao Senado, e recentemente Napoleão, que é a maior liderança jovem do PSDB, acabou anunciando a saída dele do partido. O que aconteceu e para onde o PSDB vai? Eu penso que ninguém previu, Alexandre, a onda que viria
do PSL aqui no estado. Então, todos os políticos foram pegos de surpresa, né, com essa onda, porque ninguém imaginava, e aqui nenhum analista político apostava, na candidatura aqui do governo do estado do comandante Moisés, né? Penso que até o próprio partido aqui em Santa Catarina foi inicialmente para dar o palanque ao Jair Bolsonaro e acabou saindo vitorioso das eleições. Então, isso serve como uma mudança, né, uma quebra de paradigmas para todos nós políticos. A sociedade está enxergando os políticos com outro prisma, com outro olhar, e a gente percebe que não só o PSDB, mas todos os partidos tradicionais sofreram e muito com as eleições de 2018, mas o PSDB tem uma chama acesa, que eu acho que é o João Dória, né, que é alguém que num futuro muito breve será um forte candidato à presidência da República. Até acho que se tivesse sido em 2018, a história do PSDB seria outra, assim como também tinha defendido a candidatura do Napoleão Bernardes ao governo do estado, que também a história seria outra, a exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, né? A população esperava um perfil jovem, um perfil novo, né? Então o Napoleão, num primeiro momento, se disponibilizou a ser candidato ao Senado, que também, se tivesse sido, teria chance de hoje ser o nosso senador, mas houve muitos erros estratégicos, né? O PSDB, de uma forma estratégica, errou muito nas composições, diminuiu o número de deputados estaduais, o número de deputados federais, e hoje tem que buscar uma nova identidade. Mas eu creio, né, que essa nova identidade surge com a eleição do João Dória, com a eleição do Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, e que há sim a possibilidade de uma recuperação e de voltar a ser a força que era o PSDB aí nos anos de 2000, na década de 90, né? A gente acredita muito nessa recuperação, nessa força, porque os ideais do PSDB, né, eles acabam sendo ideais que a população busca, né? Hoje a estabilidade econômica está aí graças ao PSDB com a criação do Plano Real, né? Hoje, se temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que acabou organizando as finanças das prefeituras, foi graças também ao governo do PSDB. Então, a história do PSDB no Brasil, ela passa por um período, né? Então o PSDB tem história de realizações para contar no nosso país. A saída do Napoleão Bernardes lhe surpreendeu, e até que ponto enfraquece o partido? A saída do Napoleão Bernardes me surpreendeu, né? Porque a figura dele era muito ligada ao PSDB, né? Alguém que já tinha uma passagem histórica pelo partido. A questão do enfraquecimento ou não, né, eu não saberia avaliar nesse momento. É claro que toda liderança que sai de um partido, toda liderança que deixa um partido, né, sai com a sua força, com a sua liderança, né, e o Napoleão é alguém que tem uma liderança muito forte em todo o estado de Santa Catarina, né, mas nesse momento eu não saberia avaliar o que, né, o PSDB, qual a força que o PSDB perde. Mas também a gente sabe que pode ser que o Napoleão volte para o PSDB, porque ele não anunciou filiação em nenhum partido. Então nós temos que aguardar aí os próximos acontecimentos. Para encerrar, qual é o futuro político do prefeito André Moser? É candidato à reeleição? Como é que o senhor trabalha essas questões? Num primeiro momento, nós temos aí muitos desafios no ano de 2019, assim como o ano de 2020. É claro que uma candidatura à reeleição, quando ela é consagrada, quando você consegue se reeleger, demonstra que o teu trabalho nos primeiros 4 anos valeu a pena. Mas nesse momento, Alexandre, eu sou muito sincero em dizer, o nosso foco principal é no trabalho. Nós temos aí muitas demandas, né, muitas coisas a serem resolvidas, a serem colocadas no lugar, né? Então o nosso objetivo no ano de 2019 é trabalhar muito, iniciar esses projetos para, quem sabe, aí em 2020 começar a pensar numa eventual reeleição. Prefeito de Indaial, André Moser, obrigado mais uma vez pela deferência com o Informe Blumenau de nos receber aqui no seu gabinete. Eu que agradeço, e a gente está sempre à disposição, Alexandre, para assuntos aí de interesse da nossa comunidade, da nossa cidade e também aqui da nossa região. Mais uma vez, obrigado. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, sempre com assunto de interesse da nossa comunidade. Até a próxima.